Hello guys, welcome to my channel. Eu sou Antônio de Jesus e este é o canal Tony Tips for You. Hoje trazendo uma aula especial sobre os auxiliares do, does e did, certo? Você já percebeu que a nossa língua portuguesa ela é muito levada pela entonação? Ou seja, a entonação faz parte das frases para modificar o sentido e a compreensão das mesmas. Por exemplo, se eu falo para você, você está aqui, eu estou afirmando. Agora, se eu quero perguntar, basta eu mudar a entonação da voz, mas as palavras permanecem exatamente as mesmas. Eu não acrescento, eu não tiro nada, permanece a mesma. As mesmas palavras, por exemplo. Perguntando seria, você está aqui? Você está aqui, afirmando. Você está aqui, perguntando. Mudei o tom da voz. Agora, se eu estou admirado, surpreso, eu vou dizer, você está aqui? Eu estou admirado. Ainda tem mais um outro ponto. Se eu estou admirado e perguntando ao mesmo tempo. Eu digo, nossa, você está aqui? Você percebeu que as palavras são as mesmas. O que mudou mesmo foi só a entonação da voz. Mas infelizmente isso não acontece em inglês. Não acontece em inglês. Em inglês, só a entonação da voz não é o suficiente para fazer uma pergunta. Eu tenho que usar os auxiliares para indicar que é uma pergunta. Exceto quando eu uso os verbos que já são chamados verbos modais ou auxiliares, porque eles sozinhos já fazem as interrogações, a mudança. Você só inverte eles. Por exemplo, o verbo can, ele é um verbo modal. Para você fazer uma pergunta com o can, basta inverter. Por exemplo, eu posso falar inglês. Eu vou dizer, I can speak English. Se eu quero perguntar, posso falar inglês? Seria, can I speak English? Eu mudo can para o início da frase. Por exemplo, você pode jogar futebol, você sabe jogar futebol, né? You can play soccer. Agora perguntando seria, can you play soccer? Eu faço uma inversão, né? Como esse verbo can, tem muitos outros. Por exemplo, o verbo will, que é o auxiliar do futuro, o verbo should, o verbo could, o verbo would, né? O verbo may e o próprio verbo to be. Frases com o verbo to be, se eu quero transformar numa pergunta, basta eu inverter verbo e sujeito, como eu fiz com can. Por exemplo, you are here. Você está aqui. Are é do verbo to be. Agora, se eu quero perguntar, você está aqui? Vai ficar, are you here? Olha, eu modifiquei. Eu afirmo com you are e pergunto com are you? Isso acontece com o verbo to be e outros verbos que são chamados modais, são verbos especiais. Agora, com a grande maioria dos verbos, isso não acontece. Os verbos não têm essa autonomia, essa capacidade, então eles precisam de um auxiliar para formar aí algumas frases, especialmente interrogativas e negativas. E é isso que nós iremos ver agora, certo? Então, o verbo to do, o verbo do, ele pode significar fazer. Por exemplo, I do, eu faço. Né? I do my homework, eu faço o meu trabalho de casa. I do my exercises, eu faço meus exercícios, né? I do my activity, eu faço minha atividade. Só que nesse sentido, que nós vamos trabalhar aqui, com perguntas e negativas, o verbo do, ele é só uma indicação de que é uma pergunta no presente. Ele não tem tradução nas perguntas, correto? Por exemplo, se eu falo, do you speak English? Eu quis dizer, você fala inglês? Se eu tirasse o do, ficaria, você fala inglês? Uma afirmação. Porque no inglês eu não posso só fazer uma entonação como no português. Você fala inglês seria you speak English. Aí eu não posso olhar para você e só perguntar. You speak English? Não, isso acontece só em português. Eu tenho que colocar o do para indicar que é uma pergunta no presente. Então, do you speak English? O do seria como se fosse o nosso ponto de interrogação que há no final da frase. Mas em inglês tem um ponto de interrogação no final e o do no início. Você já viu na língua espanhola? Tem um ponto de interrogação no começo e no final da frase. Em inglês não é assim, mas tem o do no início, certo? Indicando que é uma pergunta. Então, quando você ouvir uma pergunta com do, você já está sabendo. Se começou com do, é pergunta no presente. Então, do you speak English? Você fala inglês? Do you understand what I say? Você entende o que eu digo? Do you understand my situation? Você entende a minha situação? Do you work in the morning? Você trabalha pela manhã? Do you study geography? Você estuda geografia? Does John work with Mary? John trabalha com Mary? E assim por diante. Correto?
Agora eu vou fazer aqui uma explicação sobre do e das. Professor, você está falando de do e das. Por que não apenas um? Qual é a diferença dos dois? Simples, dos dois. É simples. Do você vai utilizar para os seguintes pronomes pessoais. I, you, we e they. Ou quando você está juntando pessoas e isso é plural, você vai usar o do. Já does, você utiliza no mesmo sentido, fazer perguntas ou negações no presente, só que com os seguintes pronomes pessoais. He, ele, she, ela, it, né? Ele ou ela, objetos, animais, coisas. E quando se trata de um nome próprio, que é a mesma coisa de he ou she. Por exemplo, se for Mary, uma mulher, é como se fosse o pronome she. Se for John, um homem, é como se fosse o pronome he. Então, nessas situações, he, she, it ou um nome, você vai usar does. Se for I, you, we ou they, você vai usar do. Correto? Eu tenho aqui alguns exemplos de frases. Por exemplo, você faz sua tarefa de casa? Do you do your homework? Do you do your homework? Mais uma vez você pode se perguntar, professor, mas por que você repetiu do duas vezes? Primeiro, eu expliquei que do também significa fazer. Mas no sentido da pergunta, do é só um indicativo de que é uma interrogação no presente. Então, o do início é o que indica que é uma pergunta. O outro do é o fazer. Então, do you do your homework? Você faz sua tarefa de casa? Agora, exemplo com does. Does she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus? Does she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus? Outro exemplo com does. Does John work in the morning? John trabalha pela manhã? Does John work in the morning? Do you speak Chinese fluently? Você fala chinês fluentemente? Outro exemplo com do, no caso I. Do I know you? Eu te conheço? Eu conheço você? Do I know you? Does it rain a lot here? Does it rain a lot here? Chove muito aqui? Do you like to visit your parents? Você gosta de visitar os seus pais? Do you know my girlfriend? Você conhece minha namorada? Então você percebe que quando eu faço essa pergunta no presente, eu vou usar o do ou does, dependendo aí da pessoa pronominal, correto? Agora, mais algumas dicas aqui para você. Você deve fixar isso que eu vou dizer na sua memória. Quando eu uso esses auxiliares, o verbo não se conjuga, ele fica na sua forma original, na sua forma base. Por exemplo, se eu falo Does John work? John trabalha, mas se eu falo apenas no presente, se eu afirmo, John works. Porque você sabe, quando eu conjugo os verbos, nas terceiras pessoas, he, she e it, exige-se um S no final. Por exemplo, ele joga, he plays. She plays. It plays. Ele trabalha, he works. She works. It works. Alright? Mas quando eu estou usando o auxiliar, do ou does, ou qualquer outro, eu vou usar o verbo sem o S, sem estar conjugado, na sua forma original. Vai ficar, does John work? E não, does John works? Por exemplo, does Mary go? E não, does Mary goes? Porque se eu falo só Mary vai à escola, eu vou dizer Mary goes to school. Mas quando eu pergunto, does Mary go? O verbo volta a ficar go e não goes conjugado. Certo? E na negativa é simples. Quando eu faço a negação com esses verbos, que são os verbos não auxiliares, com a maioria dos verbos em inglês, assim como ele exige o auxiliar do ou does para fazer pergunta, na negativa ele também exige. O que acontece? Eu uso o pronome, eu uso o auxiliar do e a palavrinha not. Então, do not ou does not para dizer não. Por exemplo, você não faz sua tarefa de casa. Eu vou dizer, you do not do your homework. Você não fala inglês. You do not speak English. Ela não estuda matemática. She does not study math. Eu não falo grego. I do not speak Greek. Agora observe, há uma redução no inglês falado, de forma que, se você não quiser dizer do not, fica só don't.
Does not fica doesn't. É a forma mais curta e no inglês do dia a dia, no inglês falado, é bem utilizado. Correto? Agora eu falei do did. Did é indicativo de uma pergunta ou uma negação no passado, certo? Por exemplo, você não fez a sua tarefa. Eu vou dizer you did not ou didn't do your homework. Você não fez. Agora se eu quero dizer você fez no passado, did you do? Did you do? Você fez. Você jogou futebol? Did you play soccer or football? Você falou grego? Did you speak Greek? A mesma regra continua. O did já indica que é passado, então o verbo principal volta à sua forma original, não precisa ficar no passado. Você, por exemplo, entender é understand. Por exemplo, você entende? Do you understand? Agora, se eu quero dizer você entendeu, eu vou dizer did you understand? Eu não coloco understood, que seria o passado de understand. Por quê? Quando eu uso auxiliar, o verbo volta à sua forma normal. Não conjugo. Certo? O que eu tenho mais para dizer aqui? Além dessas frases que eu mostrei para vocês, desses exemplos, eu quero dizer que don't, que seria a abreviação de do not, também é usado na formação de imperativos, quando você dá ordens negativas. Por exemplo, se você quer dizer não vá, você vai dizer don't go ou do not go. Não chore, don't cry ou do not cry. Não finja ser eu, don't pretend to be me. Don't pretend, não finja. Don't lose your hope, não perca a sua esperança. Don't cry over spilt milk, não chore o leite derramado. Don't stop studying English, não pare de estudar inglês. Don't write on the blackboard, não escreva no quadro. Don't open your book right now. Não abra o seu livro agora mesmo. Don't smoke here. Não fume aqui. Então, espero que você tenha entendido os usos de do, de does e do not, ou don't, ou didn't, did not. E agora o imperativo com don't. Ok? Um abraço. Thank you so much for watching this video. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se for novo por aqui, se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos e traga mais pessoas aqui para o Tony Tips for You. Esse canal é criado para oferecer dicas de inglês para estudantes interessados em geral. Thank you so much and God bless you.